A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco para mais uma lição da EBD Online da Alfa e Ômega. No dia de hoje nós trataremos da lição de número 10, que está datada para o dia 6 de setembro de 2020. Tem por título, Provai se os Espíritos são de Deus. O texto áureo encontra-se em 1 João 4:1 e diz: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A verdade prática diz que através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. No dia de hoje nós iremos trabalhar com uma lição muito importante. Nós estamos falando nesse terceiro trimestre de 2020 de uma edição especial editada primeiramente pela CPAD no ano de 1993, que tem como comentarista o pastor Eurico Bergsten, um dos maiores comentaristas da escola bíblica de todos os tempos, e tem por tema os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Sim, na lição passada, lição de número 9, nós estudamos sobre como vencer as oposições às obras de Deus. E o inimigo, ele sempre se levanta para se opor à obra de Deus usando de diversas artimanhas. Sim, ele usa de estratégias, de ferramentas, sempre tentando distrair, tentando intimidar, tentando parar a obra de Deus de alguma forma. E muitas das vezes ele vai usar do engano, da mentira, e também vai usar de falsos profetas. Por isso, é importante que busquemos da parte do nosso Deus discernimento para sempre estarmos atentos a ouvir a voz do Senhor, que estará sempre nos ajudando a saber o que é e o que não é, o que é bom e o que não é bom, o que é certo e o que não é certo, o que vem de Deus e o que não vem, o que vem dos homens e também o que vem da parte do inimigo, do diabo. Sim, porque ele está tentando ao derredor como um leão tragar as almas daqueles que estão desapercebidos. Portanto, estejamos apercebidos, vigilantes, atentos, sempre com muitas sensibilidades e em comunhão com Deus, para não sermos enganados pelas astutas ciladas do diabo. A leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, o capítulo de número 6, mas traz também três versículos aproximadamente. 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 20 e 21, e também 1 Coríntios 14, 29. Acompanhe aí comigo, vai aparecer na sua tela, mas se você não tiver a revista, eu te aconselho a ter sempre contigo, como sempre temos falado, um exemplar da Bíblia Sagrada, para que você possa também conferir, para que você possa acrescentar, para que você possa anotar e possa também o Senhor te orientando e te guiando, te inspirando pelo seu Santo Espírito, assim ver os outros versículos que possam agregar no seu estudo, na sua pesquisa, na sua edificação. Livro de Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 10 diz bem assim: E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era de Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. O versículo 13 ainda diz: Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noádias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Ainda Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: Não desprezais as profecias, examinai a tudo e retende o bem, e falem 2 ou 3 profetas.
e os outros o julguem. 1 Coríntios capítulo de número 14. Sim, a leitura bíblica em classe, bem como desde já 1 João, ali no texto áureo, capítulo de número 4, vai nos conduzir e nos convidar a buscar em Deus algo que é extremamente importante para todo aquele que está fazendo uma obra para o Senhor, em especial para as lideranças. Se você é pai de família, se você é um professor da escola bíblica dominical, um diretor ou alguém que está à frente de um departamento, pode ser do departamento das irmãs, departamento de missões, departamento de evangelismo, de discipulado. Se você é um professor da escola bíblica, ou se você é um presbítero, um pastor de uma comunidade, você vai precisar de discernimento. Em tudo você vai precisar de discernimento na sua vida, mas em alguns momentos específicos, melindrosos, perigosos, nós precisamos ter muita atenção. Paulo ainda vai falar que nos últimos dias serão dias trabalhosos, ou seja, no seu original, dias perigosos. Olha o que ele diz lá no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha só que interessante, o próprio Paulo já estava preocupado. Jesus mesmo falou que nós estaríamos como ovelhas em meio a lobos. Sim, e a cada dia nós seríamos convidados ao abate, mas lembrando que nós temos o Senhor como exemplo, e se ele foi perseguido, e se ele foi assim colocado como uma ovelha muda para ser abatido, talvez nós também venhamos a cumprir com excelência o nosso propósito, quando muitas das vezes eles vierem como lobos contra nós. Mas enquanto assim o Senhor não permitir, porque alguns de fato eles terão que ser fiéis até a morte. A Bíblia diz: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa. A Bíblia tem promessas maravilhosas para aqueles que são fiéis, mas para que nós hoje, em tempos de tanta fake news, em tempo de tanta relativização da verdade, nós venhamos a ser fiéis, nós precisamos ter muita comunhão com Deus, nós precisamos viver em oração, suplicar pela ajuda do Espírito Santo e principalmente ter conhecimento da palavra. O dom de discernimento que Deus dá, ele nos concede para que nós venhamos, segundo o Espírito Santo, lembrar daquilo que ele já tem nos dito, ou seja, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós estudamos, para que assim nós venhamos a compreender o que é e o que não é, para fazer a separação entre o santo e o profano. Vamos lá comigo, olha lá. Amados, não criais todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos os falsos profetas se têm levantado no mundo. É 1 João 4:1. O contexto em que Neemias ele é afrontado e é assim atemorizado, conduzido até mesmo a fragilizar nos seus propósitos por conta de uma falsa profecia, nos lembra de como que assim era importante para o povo de Deus os profetas, e por causa disso Sanbalat e Tobias não iriam deixar de aproveitar essa atenção que o povo de Israel dava à voz de Deus, que era proferida através dos profetas. Bem, a Bíblia já nos relata que Ageu e Zacarias foram fundamentais para estimular, para motivar, assim trazendo a palavra do Senhor na reconstrução do templo por Esdras e por Zorobabel. Sim, eles foram fundamentais, e sabendo disso, os inimigos tentaram agir de engano, falando que assim Neemias seria morto. Bem, Paulo vai falar que nós estamos ali na presença do Senhor e que ele já está crucificado com Cristo, ele já está morto para ele mesmo, e a vida que ele vive em Cristo. O próprio Paulo vai escrever aos Filipenses dizendo que viver é Cristo e o morrer
é lucro. Sim, nós estamos aqui fazendo uma obra para Deus, de modo que nós não podemos recuar. Então, nós precisamos ter discernimento. Veja lá, o versículo de número 12, do capítulo de número 6, lá do livro de Neemias, ele vai falar bem assim: conheci que não era de Deus. Essa palavra conheci no hebraico é nakar, está relacionada a reconhecer, a admitir, a conhecer e respeitar, discernir, ou seja, entender. Eu vou considerar e vou reconhecer. Bem, aquilo que eu reconheço é porque eu já conheço e agora eu estou validando que aquilo está de acordo com o que eu conheço. E Neemias conhecia a voz de Deus, então ele estava reconhecendo que aquela não era a voz de Deus. Ele estava considerando, ele estava dando atenção, observando, prestando atenção, porque a situação era muito importante, e não só a vida dele, mas a conclusão do trabalho da restauração dos muros estava em jogo, em nome de uma falsa profecia. Estar familiarizado com alguma coisa, distinguir e compreender. Bem, se nós estivermos familiarizados com a presença de Deus, com o Espírito de Deus, familiarizados com a palavra de Deus, nós não seremos enganados, confundidos, nós não agiremos como alguém que é um estrangeiro, alguém que que está distante de Deus, né? Nós somos da família de Deus, de modo que assim nós temos o privilégio de todo aquele que crê, conforme João deixou relatado, de ser chamado filho de Deus. E o pai conta os seus segredos para o filho, assim como o amigo compartilha dos seus segredos, disse Jesus no capítulo de número 15 do livro de João. Sim, nós não somos servos somente, mas somos amigos e somos também filhos, de modo que nós precisamos sempre buscar ter comunhão com Deus, sempre buscar entender a partir da palavra de Deus aquilo que chega até nós, venha ser uma profecia ou venha ser qualquer palavra, qualquer sentença, qualquer opinião, qualquer voz que venha para tentar interferir nas nossas vidas. Nós precisamos discernir em Deus da onde está vindo aquela voz. Existem três vozes: existe a voz do homem, existe a voz de Deus, mas também existe a voz do diabo, e nós precisamos de muita sensibilidade da parte de Deus para estarmos discernindo tudo isso. Mas para isso também precisamos estar atentos a tudo isso. Eu me lembro bem, na história de Israel, não foi a primeira vez que tentaram agir de engano. A revista vai trazer alguns dos exemplos. Nós vamos ver aqui, desde o tópico de número 1, o que aconteceu lá no livro de Números, a partir do capítulo 23, quando Balaque manda chamar a Balaão. A Bíblia vai dizer que Balaão era um profeta, ele ouvia a voz de Deus. Balaque está mandando chamar Balaão, mas Balaão já sabia que não era para amaldiçoar o povo de Deus, mas ainda assim ele vai consultar o Senhor. Tem gente que sabe que é errado, mas ainda quer consultar a Deus para saber se pode fazer o que é errado. A proposta era muito boa, era irrecusável, mas que o Senhor te livre, que o Senhor me livre de assim nos vendermos diante de propostas que podem parecer irrecusáveis. E ainda que venha dar certo, ainda que esteja dando certo, nem tudo que está dando certo é certo, e nem tudo que está dando errado está errado. O próprio Senhor, ele nos convida a refletir o nosso cristianismo hoje no século 21, onde nós vivemos numa cultura do politicamente correto, e quando você fala o que de fato é correto, aquilo que é a verdade, aquilo que é certo, você é rechaçado, você é cancelado via mídia social. E infelizmente não somente isso, até mesmo nos nossos templos as pessoas se afastam de nós porque nós queremos viver a verdade, e como assim pregadores e ensinadores, como responsabilidade sobre o rebanho que temos de compartilhar as verdades de Deus, assim muitas das vezes nós somos colocados de lado por falar daquilo que a palavra nos convida a falar. Bem, nós precisamos continuar como profetas de Deus, falando a verdade, independente das propostas. Infelizmente, Balaão estava muito interessado na proposta de Balaque. Ele até foi com Balaque, não fosse o Senhor assim tocar a mula, para que a mula tinha visão. Olha só, a mula tinha visão, mas o profeta não tinha. O profeta ouvia a voz de Deus, mas não entendia. O profeta
às vezes tinha a visão de Deus, mas não entendia o que estava vendo às vezes. No caso de Balaão, ele nem viu. Quem viu o anjo com a espada desembainhada foi a mula, e a mula estava livrando não somente a ela mesma, bem como também o profeta. E o profeta fez o quê? Agiu ainda com agressividade, maltratando aquele animal, a ponto de o Senhor permitir que o animal falasse, e assim o profeta viesse a tomar consciência. Bem, hoje em dia, infelizmente, tem gente que está ouvindo da boca de pessoas irracionais como animais, aqueles que não têm a mente de Cristo ainda, ouvindo de gente lá de fora, porque não quer ouvir da própria parte do Senhor. Existe profeta que vê, mas não vê, que ouve, mas não entende. O que mais tem no nosso meio são pessoas que compartilham daquilo que Deus deu, e eu creio que Deus revela, mas muitas das vezes eles não discernem o que Deus revela. Ou então, ao invés de só entregar o que Deus revelou, eles querem acrescentar, eles querem interpretar, e muitas das vezes isso não foi colocado para eles, e eles muitas das vezes não têm as ferramentas espirituais necessárias e acabam acrescentando ou até mesmo distorcendo. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso à frente, mas a Bíblia já nos deixa assim um aviso para tomarmos cuidado. Ai daquele que acrescentar algo no livro dessa lei. Bem, a palavra de Balaão, ela foi relatada no livro de Números, no livro de Josué, no livro de Judas e também no livro de Apocalipse, de modo que não é uma coisa que fica perdida só no Velho Testamento, não. No livro de Números, ele foi aquele que foi lá chamado para amaldiçoar, só que Deus não permite ser amaldiçoado aquele quem ele abençoou. Olha o que Balaque veio fazer. Meu Deus, eu te chamei para amaldiçoar esse povo e olha o que você me fez. Agora ainda mais inteiramente você o abençoou. Números 23:11. Ele sim estava abençoando o povo porque Deus queria abençoar o povo. Mas o problema maior é que o livro de Apocalipse vai falar o que fez Balaão. E está registrado no livro de Números 25. O que Balaão fez? Números 25, versículo de número 1, vai falar que Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. Diego, isso está relatado aonde? Apocalipse, capítulo de número 2, o versículo de número 14. Sabendo Balaão que não podia amaldiçoar o povo, ensinou o povo a queda, ensinou Balaque a conduzir o povo à sua própria derrota. Algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Veja bem que é um conjunto, um sistema complexo de informações muito bem amarradinhas que poderiam, no caso, conduzir a vontade de Abraão a chegar a um bom resultado. A doutrina é um conjunto de informações, de conhecimentos, e no final das contas, Balaão tinha uma doutrina, e essa doutrina ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem. Números 25 está dizendo que os homens de Israel começaram a se deitar com as mulheres moabitas, ou seja, aquelas mulheres adoravam deuses pagãos e ali estavam junto no seu culto pagão, que era feito através de orgias sexuais, adorando aos seus deuses, e se perdeu ali o povo de Israel. Judas ainda registra, versículo de número 11, que foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Muitos destes falsos profetas, que na época de Judas, e que não é diferente da nossa época hoje, eles entraram pelo caminho de Caim, sim, pela contradição de Coré, e também estão sendo levados pelo engano do prêmio de Balaão. Pedro fala que nós não devemos tomar cuidado com as torpes ganâncias. Tanto Pedro quanto Paulo vão deixar registrado claramente o que aconteceria nos últimos dias, né? Esses homens vaidosos, apacentadores de si mesmos, sim, pessoas que tentariam assim enriquecer a custas dos fiéis. Muitas pessoas hoje no meio evangélico, no meio religioso de uma forma geral, tentam explorar o povo de Deus, porque inspirados pelo engano
de Balaão, o engano do prêmio de Balaão. Meu amado, meu amigo, minha amiga, minha amada, meu irmão e minha irmã, por favor, preste atenção. Balaque, que é símbolo do Deus deste século, que tem cegado o entendimento de muitos, sim, ele não pode te proporcionar nada melhor daquilo que Deus tem para você. Por favor, não se venda, que o Senhor nos ajude a não querer conduzir o povo de Deus ao tropeço, e isso é terrível, é terrível. Existe pastor, existe pregador, existe profeta que vai sempre falar o que você quer ouvir, mas que você queira sempre ouvir não somente o que o homem tem a maciar o seu ego, a afagar o seu ego, não, que você venha a querer sempre ouvir o que Deus quer falar com você, aquilo que vai te confrontar, aquilo que vai te exortar, mas aquilo que te consola, aquilo que te conforta, aquilo que te edifica, porque isso aqui é só passagem, mas é aqui que nós estamos sendo preparados para morar no céu. É triste isso. É muito triste isso. E Josué, capítulo de número 13, ainda vai relatar no versículo de número 22 que Balaão morreu. Olha, Israel matara a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por ele foram mortos. Além de tudo, morreu do lado do inimigo. O pior de tudo é que ele morreu do lado do inimigo para completar. Além de ensinar o povo de Deus a se perder, ensinar Balaque a colocar tropeço diante do povo de Israel, ainda ficou para o lado de lá, ao invés de se arrepender. Mas a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Nós devemos buscar sempre ter consciência de quando nós erramos. E assim, se você tem caído em algum desses problemas a qual todo ser humano de carne está suscetível, todos nós podemos passar por isso e assim sermos seduzidos pelas garras do diabo, pelo dinheiro, a adoração a Baal, Mamon. Jesus falou que não tem como nós adorarmos a dois senhores. Ei, se você chegou nesse momento, se você chegou a essa situação, confesse, deixa e alcança misericórdia. O Senhor há de te perdoar e o seu fim ainda pode ser infinitamente melhor do que foi o diabo de Balaão, o profeta que se vendeu, o profeta que ainda vendeu o povo de Deus. E isso deixa claro que desde os tempos antigos, desde lá no livro de Números, capítulo de número 23 e diante, 25, nós vamos ver a presença de homens que usam da mentira, inspirados pelo próprio espírito do anticristo, mas temos outros também. A igreja primitiva também tinha essa preocupação de lidar sempre com a verdade, tanto é que no livro de Atos, o capítulo de número 5, nós vamos ver a história de Ananias e Safira tentando mentir para Pedro. Não, tentando mentir contra o Espírito Santo de Deus, porque os discípulos estavam vendendo as suas propriedades e colocando ao pé dos apóstolos, para que assim fosse tudo distribuído e todos de fato tivessem tudo em comum, mas isso não era uma obrigação, não era. E aqueles homens tendo as suas posses não precisariam vender. Ananias e Safira não precisariam vender nada. E vendendo, eles poderiam dar a parte que quisessem, mas o problema não é isso. O problema não era esse. O problema é que eles venderam e eles intentaram falar que daria uma parte e que corresponderia a outra parte. Ou seja, tentaram mentir, sendo que não precisava. Tem gente que entra pelo caminho da mentira quando não precisa, quando isso não vai trazer benefício nenhum para ela e nem para ninguém. E isso pode gerar morte, primeiramente a morte espiritual, segundo a morte moral, porque o mentiroso, todo mundo sabe, conforme diz o ditado popular, a mentira tem perna curta. O pai da mentira é o diabo, Jesus falou. Bem, além da morte moral, existe a morte física. No caso do Novo Testamento, para quem gosta de falar que Deus não mata, tá aí um exemplo clássico. Mentiram contra o Espírito Santo de Deus, mentiram contra Deus, mentiram contra a liderança da igreja. Sim, e por conta disso, ali foram levados os seus corpos
por aqueles que estavam ao redor deles, que nós venhamos a buscar andar sempre na verdade. E ali nós vamos ver que Paulo também deixa claro isso no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 29, e ele vai falar: falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Está muito na moda hoje as pessoas falam: ah, irmão, não julga, não julgueis para não ser julgado. Tudo bem, o texto diz isso, só que Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala: não tem entre vós homens sábios para julgar todas as coisas. O termo julgar está aqui, diacrino, separar, fazer distinção, discriminar e preferir. Não preferir alguém em detrimento de outra pessoa, porque Deus não faz exceção de pessoas, mas preferir aquilo que é certo, preferir aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é belo. Sim, aprender por meio da habilidade de ver a diferença, ou seja, a habilidade de discernir que o Espírito Santo vai nos dando a cada dia, decidir, determinar e julgar. Sim, julgar quando uma coisa é colocada diante de outras, né? Então nós vamos ver, separar-se de um espírito hostil, opor-se. Opor-se a quê, Diego? Opor-se a mentira, no caso. Opor-se a aquilo que não é verdadeiro, aquilo que vem da parte do diabo. Lutar pela verdade, né? Contender pela verdade, mas não no sentido de você ficar criando confusão com ninguém, mas nunca deixar a verdade por conta de situação nenhuma, né? Estar em divergência consigo mesmo, hesitar, duvidar. Você sempre precisa questionar se aquilo que está dentro de você é algo que tem um sentimentalismo, um emocionalismo, algo que vem do misticismo, se é uma fé mística ou se é uma fé fundamentada na palavra. Você tem que sempre perguntar: isso está na palavra? Isso está de acordo com a palavra? Sim, nós devemos fazer esse exame, esse julgamento. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem, ou seja, não é julgar somente o profeta, não é julgar somente a profecia, é muito mais que julgar e falar: isso não é de Deus. Não, é examinar, é discriminar, né? É entender melhor ali, é discernir. E o problema é que a falta de discernimento por parte dos homens de Deus geram grandes transtornos e também pode gerar a morte. No livro de 1 Reis, o capítulo de número 13, relata a história de um homem de Judá, que foi para Betel em nome de Deus para profetizar ali contra o altar. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, a qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. É claro que o que o homem de Deus falou não agradou aqueles que estavam ali recebendo aquela mensagem e que andavam no erro. O homem até quis se levantar contra o homem de Deus, mas quando ele levantou a sua mão para ordenar que fosse ele preso, a sua mão ficou ressequida e não pôde mais mexer, a ponto de ele perceber e pedir o homem de Deus para orar por ele, e o homem de Deus orou e sua mão foi restabelecida. Mas como o homem de Deus falou, aconteceu sim, naquele mesmo dia, segundo o sinal que o homem de Deus apontara, aconteceu. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar. É muito sério quando Deus traz uma mensagem, independente daquilo que ele venha falar contigo, preste bastante atenção. Mas antes de você ouvir a profecia, saiba que Deus ele não entrega a nossa correspondência no vizinho. Eu aprendi isso com um pastor amigo meu, amado, que nos ajudou muito no começo da nossa caminhada. Não, o Senhor primeiramente ele quer falar conosco, ele quer falar diretamente com você. Muitas das vezes ele vai usar o profeta para confirmar aquilo que ele te falou, para te estimular dentro daquilo que ele te falou, até mesmo para te confortar, para te fortalecer, para que você não esqueça de que aquilo que ele te falou ao seu tempo vai se cumprir. E por outro lado também, muitas das vezes, quando você
você for obstinado e se levantar em oposição, ou seja, você for em outra direção daquilo que Deus te falou, ele vai levantar por amor, para que você não se afaste dele, alguém para poder te convidar de novo à presença dele. E ainda assim, se você insistir, ele vai levantar alguém para poder te ajustar ali, para te exortar, para que você tome tento. Isso tudo é o amor de Deus, e assim também era a manifestação do amor de Deus, e de fato veio assim se cumprir. O povo de Israel estava se afastando, o povo de Betel estava ali se afastando, e Deus levanta um homem lá de Judá para profetizar em Betel contra aqueles altares falsos de adoração idólatra. Tem muitos altares hoje que são levantados, mas aonde o Senhor não é exaltado. O homem tem muitos altares em seus corações, e ali ele adora a milhares de ídolos. Entenda, tudo aquilo que você coloca entre você e Deus pode se tornar idolatria. Que o Senhor nos ajude a arrancar esses altares. Josias era alguém que desde pequeno ele arrancou os altares e ele valorizou a palavra de Deus. Glórias a Deus. O problema é que lá em Betel morava um profeta velho, conforme diz a Bíblia, e os seus filhos contaram uma história para ele. Ele pegou, montou no seu jumento, foi atrás daquele jovem, e aquele jovem estava sentado debaixo de um carvalho. E aí o profeta velho falou, e ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, lhe mentiu. Irmão, nós temos que tomar cuidado. Hoje em dia as pessoas se deslumbram mais quando alguém fala que viu um anjo do que quando fala que Jesus está na nossa presença, do que com a própria pregação da palavra de Deus. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. O livro de Hebreus fala que os anjos são ministros em favor dos servos de Deus, mas eles não ouvem nem respeitam vozes de comando nossa. Muito pelo contrário, nós clamamos a Deus e Deus dá ordem aos seus anjos para que trabalhem em favor do teu povo, guardando, livrando e ajudando conforme a vontade e para a glória de Deus. Mas nós temos que tomar cuidado, porque o próprio Paulo falou no livro de Gálatas que nem mesmo se um anjo viesse com uma mensagem nova que não estivesse de acordo com essa palavra, fosse ele chamado de anátema, ou seja, de maldito. Olha que interessante, o profeta velho está falando: um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faz voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Só que ele estava mentindo. O detalhe é que na hora que comeu o pão e bebeu a água, veio a voz do Senhor ao profeta velho e disse: porque você voltou para comer o pão, é porque você voltou para beber a água, sendo que eu te falei para não comer o pão, para não beber a água e para não voltar pelo mesmo caminho. Assim te diz o Senhor: o teu corpo não será sepultado no sepulcro dos teus pais, e um leão lhe encontrará. E foi exatamente o que aconteceu. Ele, depois de ter comido e bebido, foi embora no jumento que o profeta velho preparou, e um leão o achou e o matou. Que nós venhamos a tomar cuidado para não acrescentar, para não tirar nada do que venha a ser da palavra do Senhor, mas falar e fazer exatamente como o nosso Deus nos manda, porque assim nós estaremos glorificando o nome do Senhor. Ainda em Jeremias, o capítulo de número 5, ele vai dizer que coisa horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim deseja. Mas o que fareis ao fim disso? Nós vivemos hoje não muito diferente da época de Jeremias. Lembremos que Jeremias profetizou para o povo se arrepender, porque senão viria o cativeiro. Jeremias profetizou enquanto Babilônia invadia, mas Jeremias também profetizou que o povo voltaria. Esse mesmo Jeremias, ele estava agora profetizando sobre os falsos profetas que enfrentou Neemias na reconstrução do muro. Nós que estamos reconstruindo o muro da nossa vida, as proteções para que o inimigo não venha invadir a nossa vida, seja vida espiritual, seja vida emocional, sentimental, intelectual, ou até mesmo a nossa integridade física. Nós precisamos prestar atenção.
porque muitos são os que se levantam e não em nome de Deus. Quer dizer, até tentam falar que é em nome de Deus, mas no final das contas eles profetizam falsamente. Jeremias é o livro das apostasias no Velho Testamento, e a igreja enfrenta grandes dificuldades, e infelizmente no self-service da fé, cada um busca o que quer, e o povo até gosta, o povo assim deseja, né? Os sacerdotes dominam pelas mãos dos falsos profetas. Isso é muito triste. O livro de Jeremias, o capítulo de número 29, de 21 a 23, ainda vai dizer bem assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maacéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. No finalzinho ainda diz: anunciaram falsamente em meu nome uma palavra que não lhes disse, eu não lhes mandei, e eu o sei, eu sou testemunha disso, diz o Senhor. É ainda Jeremias que vai falar lá no capítulo de número 23, de 11 até o 32. Acompanhem comigo, porque isso aqui é muito importante, porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Ele está fazendo uma acusação terrível. Meu amado, isso daqui, querendo ou não, acaba que é também uma acusação terrível contra o que, infelizmente, nós somos sujeitados a viver no sistema religioso. Eu não estou falando de nenhuma denominação específica, mas eu sei que a igreja do século XXI tem vivido experiências muito dolorosas por conta da introdução de enviados do diabo para poder assim tentar enganar o povo. Esteja atento, sensível à voz de Deus, para discernir tanto os falsos profetas quanto os sacerdotes, pois eles estão contaminados. Volta no texto comigo: até na minha casa achei sua maldade, diz o Senhor. Eu vou ler só os grifados aqui, depois se acompanha o capítulo de número 23. Nos profetas de Samaria vi loucura, profetizaram da parte de Baal e faziam errar o meu povo em Israel, mas nos profetas de Jerusalém vejo ainda uma coisa horrenda: cometem adultério, andam com falsidade e se fortalecem às mãos dos malfeitores. O que tem de gente hoje com ministério que é bancado por malfeitores, o que tem de gente que casa e descasa, fazendo valer o que Jesus falou lá no livro de Mateus, que nos últimos tempos seria como os tempos de Noé. O povo casa e se dava em casamento, ou seja, casava, descasava e casava de novo. Marcos 10:11 deixa claro: aquele que casa com um divorciado adultera com ele. Olha lá, os profetas de Judá era o lugar onde era adorado o nome do Senhor. Eles são adúlteros e andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Ao invés de se levantar em favor do pobre e do oprimido, fortalece a mão dos malfeitores. Tem se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Vai mais à frente: as palavras dos profetas que entre vós profetizam fazem-vos desvanecer. Muitas vezes o povo enfraquece por conta das mentiras desses falsos profetas. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. A qualquer que anda segundo a dureza do seu próprio coração, dizem, não virá mal sobre vós. Não vai? Ai, ai, eu te peço para ler depois, porque o Senhor falou que viria sim um dia de dificuldade sobre todos os ímpios. Diego, o que é ímpio? É aquele que escolhe conscientemente não servir ao Senhor. Então, se você não está servindo a Jesus, ou se você que está examinando a sua vida, buscando melhorar na presença de Deus, tem resvalado os seus pés, confesse e deixa alcance misericórdia. Como João falou: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado, a saber, o Senhor Jesus. Sim, ele pode interceder por nós para nos livrar do dia mau e não assim cairmos nas mãos dos falsos profetas. Profetizam, mas se estivessem estado no meu conselho, eu não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Quem está falando da parte de Deus está convidando o povo ao arrependimento. Hoje em dia parece que virou
Pecado, falar contra o pecado. Virou uma ofensa do politicamente correto nós falarmos contra o pecado, mas é falando contra o pecado que as pessoas descobrem o que é pecado e assim tem a oportunidade de se arrepender. E se você não tem do que se arrepender, você não precisa de Cristo. Se você não tem do que se arrepender, você não tem nem de fato algo que você precise, porque você é autossuficiente em você mesmo e tudo tá bom. Não, meus amados. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Sim, porque somente há um homem que pode novamente nos ligar a Deus, a saber, Jesus Cristo feito homem, escreveu Paulo a Timóteo. É Ele que nos liga de novo a Deus, é Ele que faz com que nós venhamos andar novamente na presença de Deus e assim nos apartar do mal, nos apartar do pecado. A mensagem de João Batista é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A mensagem de Jesus era a mesma: arrependei-vos, pois perto está o reino de Deus. Pedro foi pregar depois do Pentecostes e ele pregou: arrependei-vos e afastai-vos dessa geração perversa. Assim, o reino de Deus estava sendo implantado. Paulo pregou: arrependei-vos. Eu e você, a igreja do século XXI, precisamos pregar o arrependimento, pregar contra o pecado. Sim, olha lá. Tenho ouvido que dizem aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Sim, que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Porventura minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam, roubam as minhas palavras, cada um do seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem: ele disse. E eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Olha que coisa séria. Deuteronômio 18 ainda vai dizer que o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra no nome do Senhor, sendo que ele não foi enviado, ele deveria morrer. Meus amados, nós devemos tomar muito cuidado. Os judeus, eles não usavam o nome do Senhor em vão. Eles tinham todo cuidado. No livro de Deuteronômio, ainda no capítulo de número 13, está escrito que o profeta, olha só, vamos após outros, aquele que disser vamos após outros deuses que vocês não conhecem, não ouçam suas palavras, não ouçam suas palavras, porque o próprio Deus está permitindo para que vocês sejam provados, sim, para saber se vocês amam a Deus de todo o seu coração, com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, a Ele temereis, aos seus mandamentos guardareis. Irmãos, essa daqui é a maior de todas as profecias, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis, vos achegais ao Senhor vosso Deus. Nos acheguemos a Deus. Como nós nos achegamos a Deus hoje? Através de Cristo. E como que nós nos achegamos mais através de Cristo? Através do Espírito Santo, que nos conduz em oração e que nos lembra das palavras de Cristo, o Verbo que se fez carne. Quer conhecer Jesus? Conheça a palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus, permita que o Senhor converse contigo através da sua santa palavra. Assim nós teremos discernimento, nós entenderemos as afrontas, as distrações que o inimigo tenta colocar em nossas vidas para que nós venhamos a perder o foco, para que nós venhamos a estar atemorizados, como até mesmo falou lá o Neemias, né? Ele sabia que não era da parte do Senhor que vinha aquela profecia, que ele estava correndo risco de vida, de modo que ele tinha que se encontrar no templo. Ele sabia que nem no templo ele podia entrar, porque ele não era sacerdote. Muita gente hoje está sendo consagrada a Deus dará,
orar. É homem que é consagrado fora do tempo, ou que nem tem chamado. Mulher que é consagrada para algo que nem foi para ser consagrada. A mulher tem uma função maravilhosa na obra do Senhor, mas estão colocando um peso sobre as mulheres, fazendo com que elas venham exercer funções que não são para elas, só porque os homens estão frouxos. Não, não é por aí. Não permita que isso aconteça na sua vida. Não. Ei, cuidado, não sai também. O próprio Paulo, bem como Tiago escreveu que nós não devemos ser precipitados em colocar as nossas mãos sobre ninguém, mas quando tiver alguém enfermo, nós devemos orar com o óleo da Santa Unção. É qualquer um que está andando com óleo, esparramando óleo na cabeça de todo mundo aí? Não, irmãos, são os presbíteros, chama os presbíteros da igreja, a liderança da igreja, eles vão orar, e a oração da fé pode ir muito em seus efeitos. Se tiver pecado, será perdoado, se tiver enfermidade, será curado. Nós cremos nisso, mas nós devemos tomar cuidado com todo esse sincretismo religioso que envolve também a igreja do século XXI, como envolvia o povo de Jerusalém, o povo de Israel, que estava voltando do cativeiro e que agora estava sofrendo influência e também bombardeios da parte dos samaritanos, que era um povo misturado, que até adorou a Deus, mas continuava seguindo aos seus próprios deuses. Nós devemos tomar cuidado com tudo isso. Olha ainda o que diz Jeremias 28. Disse, pois, Jeremias, o profeta, amém, assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras que profetizaste e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor. Por quê? Porque os profetas estavam profetizando que ia acabar rapidinho o cativeiro e que o povo, e que Deus ia trazer e que aquele sofrimento estava acabado. E Jeremias está falando que seja, para mim, melhor ainda, se for para a bênção do povo e para a glória de Deus, que cumpra a tua palavra. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e ao ouvido de todo o povo. Os profetas que ouvem antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos acerca de guerra, de mal e de peste. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Então Hananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou, porque Jeremias estava carregando um jugo, mostrando o jugo que a nação iria carregar por conta do pecado. Então Hananias quebrou o jugo, e falou ainda na presença de todo o povo, dizendo: assim disse o Senhor, passado 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, de sobre o seu pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho, mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Hananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o seu pescoço, sobre o pescoço de Jeremias, o profeta, dizendo: vai e fala a Hananias, assim diz o Senhor, jugo de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse o profeta Jeremias ao profeta Hananias: ouve agora, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerá, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Hananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Meu Deus do céu, quando tem profeta de Deus, nós precisamos entender que muitas das vezes ele será perseguido pelo sistema religioso. Eu lembro muito bem, algumas pessoas que conhecem o meu testemunho sabem que infelizmente eu tive que padecer de uma grande perda para vir para a presença do Senhor. A minha mãe faleceu e depois que a minha mãe faleceu, a minha base se ruiu. Eu andava nas drogas, andava perdido, andava no mundo. Estava decidida a me matar quando o Senhor me convidou e me deu vida e vida em abundância. Pouco tempo depois, o Senhor nos convidou a exercer o chamado, fomos a cooperador, anos depois fomos a diácono, assim aprendendo dia após dia. E as pessoas que me viam chegar muitas das vezes drogado na igreja, conheciam o meu testemunho e viam como que Deus estava trabalhando assim na minha vida e que poderiam também trabalhar na vida delas, ficaram assustados, onde um dia eu, sentado no fundo da igreja, um certo pregador e profeta que até estava trazendo uma boa mensagem para a igreja, resolveu falar algumas coisas da parte do Senhor, e ele virou para aquele rapaz que está lá no fundo: é você? Aí sou eu mesmo? Sou eu. Assim diz o Senhor,
a tua mãe está sendo curada de uma enfermidade aqui. Quando o pessoal olhou para trás que viu que era eu, todo mundo abaixou a cabeça, porque todo mundo sabia que a minha mãe tinha falecido, e só por isso que eu tinha vindo, por conta do meu sofrimento, eu tinha vindo para a presença do Senhor. Bem, depois que acabou o culto, eu virei para aquele irmão, fiquei calado e falei: irmão, você tem certeza que era a minha mãe? Eu até pensei, podia ser uma mãe espiritual, né? Assim, a minha prima, Deus usou para me trazer, a minha tia orou muito por mim, outras pessoas, aquelas irmãs que oravam ali da liderança da igreja. Não, é sua mãe mesmo, ela vai ser curada de algo aqui. Eu falei: meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu creio que Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, mas a minha mãe já faleceu tem 4 anos, então você tem que tomar cuidado com o que você fala. Ele: nossa, eu posso ter me enganado. Eu falei: enganado não, rapaz, preste atenção no que você está falando, né? Porque você ficou como um falso profeta diante de toda a igreja. O pior é que o cidadão ficou chateado, achando que o diabo tinha se levantado e que eu estava endemoniado ainda, porque eu falei com ele, em particular, para ele tomar cuidado com aquilo, porque aquilo poderia gerar problemas não só para ele, mas para toda a igreja. Nós, muitas das vezes, seremos perseguidos por falar a verdade. Eu ainda saí como um endemoniado, que chamei a atenção e que estava me levantando contra a palavra do Senhor, mas que nós devemos tomar cuidado para que nós não venhamos a dar lugar ao diabo e venhamos acabar a fazer como esse rapaz que foi muito infeliz naquele dia, e também como Ananias. Isso pode gerar morte, gerar morte espiritual, como eu já falei, porque o salário do pecado é a morte. Você falar uma coisa que não é verdade é mentira, e o pai da mentira é o diabo. E sim, contra o diabo nós estamos lutando, contra as muitas batalhas, as guerras das mais diversas, e não era diferente lá no tempo de Israel. Um outro grande exemplo disso foi Elias enfrentando no Monte Carmelo os profetas de Baal. Ele enfrentou até mesmo Jezabel. Jezabel não fica só no Velho Testamento, muito pelo contrário, no Novo Testamento fica até mais pesado, porque lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, quando o Senhor está falando à igreja de Tiatira contra o anjo da igreja de Tiatira, ele vai falar: poucas coisas tem contra ti, que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e a enganar os meus servos para que forniquem e comem dos sacrifícios à idolatria. Nós sempre falamos, infelizmente, o culto pagão era feito através de orgias, ou seja, através de fornicação, e nós vamos ver que Jezabel agora ela vai trazer um ensino. Outras traduções falam a doutrina de Jezabel. A doutrina, como eu falei, é um conjunto complexo de informações que são bem organizadas em prol de conduzir alguém em uma linha de pensamento. Nós temos a sã doutrina, a doutrina da palavra de Deus, mas também o diabo. Você acha que ele ia perder de organizar as informações dele? O maior exemplo é a doutrina de Jezabel. Como é que Jezabel se vestia? Com o ombrinho de fora, com roupa sensual, com roupa curta. Era parte da indumentário que ela usava, sendo ela uma sacerdotisa de Baal. As muitas maquiagens, isso não é uso e costume, ela usava. Você pode botar no Google para que serviam as maquiagens, se não como indumentária das sacerdotisas do Egito, para adorar os milhares de deuses que tinham lá. Não era diferente de Jezabel. Tudo isso era para conduzir o povo à prostituição espiritual e prostituição física também. O Senhor está condenando essa mulher que se diz profetiza, falsa profeta. O que tem de gente ensinando a doutrina de Jezabel na igreja e ainda falando que não tem nada a ver? Bem, fica ao critério de cada um. A minha obrigação é compartilhar esse conhecimento para que você chegue à sua reflexão e que você não venha permitir, como Neemias veio a permitir, entendendo, como ele mesmo falou, isso não é do Senhor. Ezequiel ainda deixou registrado no capítulo de número 13 a voz de Deus dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e dize aos que só profetizam de seu coração: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor seu Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como rapazes
repousas no deserto, não subsiste as brechas, nem reparaste o muro para a casa de Israel, para estardes firme pela peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa aos que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. Vale a pena dizer que Ezequiel ele é contemporâneo de Daniel. Enquanto Daniel estava lá no palácio, ele estava entre o povo, entre os cativos, lá na Babilônia, profetizando contra os profetas que estavam lá em Israel. Vamos lá no que está grifado. Tende falado vaidade, visto a mentira. Portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade. O que é vaidade, Diego? Está relacionada a coisas efêmeras, coisas que não estão relacionadas à palavra do Senhor que é eterna, ou seja, se não é de Deus, é vaidade, e que adivinham mentira, dizendo paz, não havendo paz. E quando um edifica uma parede, eis que outros cobrem com uma argamassa não temperada, argamassa fraca, que não dava força. O Senhor falou que viria com saraiva, com pedra, e aquele muro iria cair, iria mostrar a fragilidade daquela construção que os falsos profetas estavam fazendo. Mas Neemias não. Neemias estava fazendo uma grande obra para Deus, e todos os inimigos viram que era Deus que estava fazendo aquela grande obra. Nós temos que entender que a argamassa, que é símbolo daquilo que liga o tijolo para ele ficar bem firme, nós temos que ver que o Senhor está com prumo sobre essa obra, e o prumo é o que vê se está crescendo direitinho, se não, cai lá na frente. Se a argamassa for fraca, quando vier da parte do Senhor um juízo, cai tudo. Mas se a argamassa for como o Espírito Santo, ele une e nos lembra que nós somos como um edifício construído não por mãos humanas, mas pelas mãos de Deus. Portanto, precisamos estar com muita sensibilidade para discernir as palavras que vêm por parte dos falsos profetas. Os profetas de Israel que profetizam acerca de Jerusalém e vêm para ela, têm visão de paz. Não havendo paz, diz o Senhor Deus, e tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam do seu próprio coração. O povo estava mentindo, usando a palavra do Senhor, usando a voz de Deus, falando em nome de Deus, cometendo e falando mentiras, e isso é perigosíssimo, mas não é, infelizmente, eu tenho que te dizer, muito diferente do que nós vemos hoje. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor nos livre das ciladas, das bandejas, das artimanhas, das seduções e até mesmo das boas palavras, intenções, boas oportunidades, bons negócios que podem assim tentar nos conduzir a um caminho que é o caminho diferente daquilo que Deus tem colocado para nós. Jesus deixou isso claro. Ele falou que assim aconteceria. Nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Veja bem, o Senhor está nos avisando que até nós, que estamos na presença do Senhor, podemos, se não estivermos atentos, ser enganados pelas mentiras do diabo. Estejamos atentos, são muitos os falsos profetas que até fazem sinais e grandes sinais, prodígios, nós temos que ficar bem atento. 1 João capítulo de número 2, o discípulo do amor vai dizer, filhinhos, já é a última hora, e como tendes ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feitos anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Calma, que o anticristo ele ainda não se manifestou. Se ele está aqui ou não, não sabemos. Se é o tempo ou não, Jesus não deixou claro para a gente, mas nós devemos estar preparados. Mas o espírito do anticristo, ele está aqui. Quando Paulo escreve a Tessalonicenses, ele fala que o espírito do anticristo, ou seja, o espírito que vem da parte de Satanás, ele está desde que o mundo é mundo, conduzindo o homem ao erro. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito
espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Bem, a Bíblia diz, ela mesma diz, isso é metalinguagem, quando a Bíblia diz da própria Bíblia, né, que ela é divinamente inspirada, e assim eu creio, assim você deve crer, e todo aquele que diz que a Bíblia não é da parte de Deus, também se enquadra nisso aqui, porque Jesus é o verbo que se fez carne. Mas preste atenção, hoje em dia tem muita gente que já não acredita na divindade de Cristo, veio da parte do anticristo, e essas muitas filosofias, essas muitas teologias, esses muitos racionalismos, essas falácias, elas têm assim agindo conforme segundo a eficácia de Satanás, confundindo a mente do povo. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, o capítulo de número 24, abre comigo a sua Bíblia fazendo favor, Mateus 24, o versículo de número 12, vamos ler para ficar marcado, nós lemos o versículo de número 11, mas é muito importante esse versículo de número 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, aí se encontra a eficácia de Satanás, em apostatar o povo de Deus, em esfriar o amor do povo de Deus. Como? Pela mentira. Olha o que diz Paulo em 2 Tessalonicenses 2. Ou seja, a vinda do anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Sim, ainda nós temos que estar por isso cheios de Deus, cheios do Espírito de Deus, né? Por isso Paulo está falando na 1 Tessalonicenses, não extingais o Espírito. Se nós estivermos cheios de comunhão com o nosso amigo Espírito Santo de Deus, nós assim teremos a ajuda dele para estarmos sempre atentos e sermos livrados de todas as astutas ciladas do diabo. E assim nós prestemos atenção, porque tudo está relacionado à palavra. Qualquer profecia que não esteja de acordo com a palavra, você permita que entre aqui e sai aqui. Como nós lemos lá do livro de Deuteronômio, a mensagem do profeta que não se cumprir, esse não é um profeta de Deus. Ouça tudo, retende o que é bom, retém o que é bom, aquilo que é de Deus vai se cumprir, mas cuidado com as profecias que não estão de acordo com a palavra de Deus. Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 8, é o capítulo correto, diz bem assim, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenham anunciado, seja anátema, seja maldito. Nós não podemos permitir que isso aconteça, e para isso nós precisamos estar entranhados no amor de Deus. Sim, o próprio Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios que nós devemos seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, em especial de profetizar. Profetizar também está relacionado a pregar a palavra. O próprio Paulo, escrevendo a Coríntios, ainda no capítulo de número 1, versículo 7, fala que aquela igreja era cheia de dons, mas não adianta nada nós vivermos cheios de dons, cheios de poder, às vezes sem discernir e sem sentir e sem viver a força dessa profecia que fala de um Deus de amor. Aí o mesmo Paulo em 1 Coríntios capítulo de número 13 vai falar, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, ainda que se eu não tivesse amor, seria como um metal que retine, né? Ainda que tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios da ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, nada seria. Nada disso vai ter sentido se eu não conseguir expressar o amor de Deus que um dia me alcançou, né? Nós precisamos estar atentos ainda a isso, né? É muito sério, e nós vemos muitas vezes que as pessoas que estão ao nosso redor, que, como eu já falei, muitas das vezes são usadas por Deus, às vezes as pessoas são usadas por Deus, elas entregam a profecia e querem acrescentar
argumentar, elas querem trazer o discernimento, sendo que Deus não deu a elas, elas querem falar o que elas acham e muitas das vezes falam até mesmo do seu próprio coração. Isso é perigosíssimo, aconteceu com Natan. Muitas das vezes acontece de que nós gostamos das pessoas e as pessoas gostam de nós, e por nós querermos bem para as pessoas, nós podemos intentar profetizar. Isso é um perigo, preste atenção. Se Deus falou com você, fale. Corte logo, por favor e por misericórdia, esse negócio de ficar profetizando. Eu vou profetizar, eu vou profetizar, eu vou profetizar. Cuidado, se Deus te mandar profetizar, profetize. Mas lembre, profetizar significa falar aquilo que Deus mandou. Se Deus não mandou, não fale. Olha o que Natan falou, olha lá. Tudo que está no teu coração, faze, porque o Senhor é contigo. Não era porque Deus era com Davi que aquilo que estava no coração dele de fato iria se cumprir. Davi era um homem de sangue, mas Deus permitiu que Salomão construísse o templo. Ele foi lá e falou como se fosse da parte do Senhor, mas depois ele voltou, porque Deus trouxe ele à noite uma palavra dizendo: vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás uma casa para a minha habitação, né? Eu nunca habitei em casa. O Senhor estava convidando Davi a refletir e assim também Natan a refletir que não é porque Deus é com alguém que ele pode fazer tudo conforme o que ele entende. E nós, enquanto servos de Deus, que somos usados por Deus para proferir palavras da parte do Senhor para aqueles que nos cercam, temos que tomar cuidado, porque nós devemos tomar cuidado se nós conhecemos a vida da pessoa e queremos influenciar, né? Nós devemos tomar cuidado porque se nós conhecemos e gostamos da pessoa e queremos falar para ela palavras positivas que Deus não mandou. Não, eu estou falando que nós todos temos que tomar muito cuidado e tomar cuidado também com aquilo que falam conosco, né? Olha lá, o versículo de 1 Reis, capítulo de número 22, o 7, o 11... e o 9 até 23, vai falar de Micaías. Meu Deus do céu. Josafá chega junto de Acabe. Já não era para estar lá fazendo aliança com Acabe. Ele era um homem bom. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Josafá queria saber da parte de Deus se eram para eles ir para a batalha. Os profetas da parte de Acabe, os profetas de Baal, tudo falavam que a vitória era da parte de Acabe, que eles iriam destruir, consumir, ferirás aos sírios, até de todos se consumir. Mas então o próprio Deus já tinha falado para Micaías que iria enviar da parte dele mesmo um espírito de engano. Entenda algo, se você quiser ser enganado, o próprio Deus permite. Vai fazer o quê? Quem quer ser enganado, né, está escolhendo a sua própria trajetória. Aqueles homens queriam ser enganados, Acabe queria ser enganado, então Deus permitia, porque viria um espírito da parte do próprio Deus para poder enganar a eles, porque eles queriam ser enganados, mas Deus tinha sempre o seu profeta para falar a verdade. Então aparece a figura de Micaías, que por falar a verdade estava preso. Sim, ele foi levado, mas falaram para ele: ó, cuidado, você vai diante do rei, vê se fala alguma coisa de acordo que possa agradar o rei, de acordo com os outros profetas. E ele falou: aquilo que Deus me mandar, eu falarei. E ele falou lá, brincando com Acabe: pode ir para a guerra. Aí Acabe falando para Josafá: tá vendo, esse daí ele só fala contra mim. Sabia que Micaías não ia falar a favor. E aí, depois que falou a verdade, que ele iria perder a batalha, ele foi ferido, né? Então, o que aconteceu depois daquela situação? Por conta daquilo ali, o Senhor profetizou, né, dizendo a Acabe que Acabe voltaria vitorioso e Micaías iria ver. Então o Senhor profetizou através da boca de Micaías a Acabe: tu não voltarás. Um homem no meio da batalha lança uma flecha para o alto e a flecha, voando aleatoriamente, acerta em Acabe na brecha de sua armadura. Gente com brecha na guerra, gente com milhares de brechas como era o rei Acabe, estava fadado a perder a batalha. Mas Deus avisou e usou o seu profeta. Ainda tem profeta de verdade, ainda tem gente que entende as coisas de Deus e tem coragem de falar a palavra do Senhor como ela é. E olha lá, quem é espiritual discerne todas as coisas, e de ninguém é discernido
1 Coríntios capítulo de número 2, né? Nós vamos ver no livro de Amós, capítulo de número 7, o profeta dizendo, mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro levantando a prumo. Nós falamos do prumo quando falamos de Ezequiel, que estava profetizando contra a argamassa. Olha, e tinha um prumo na sua mão, e o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei um prumo no meio do teu povo, no meio do meu povo, nunca mais passarei por ele. Meu Deus, que coisa triste. O Salmo de número 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, ou seja, a palavra de Deus, ela é fiel e dá sabedoria até mesmo às pessoas que são simples. João 7,17 diz que se alguém quiser fazer a vontade de Deus, a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo em nome de mim mesmo. O próprio Senhor Jesus estava convidando a refletir se o que ele estava falando estava em concordância com a lei de Deus. E estava. Filipenses 1,10, Paulo está falando ao povo de Filipos, para que proveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, né? 1 João 1, de 5 a 7, ainda vai dizer, esta mensagem que dele ouvimos é o que vos anunciamos, que Deus é luz, né? E nele não há treva alguma. Se dissemos que temos comunhão com eles e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quem não anda na palavra de Deus não consegue ter comunhão com o seu próximo. Quem não anda com comunhão com o seu próximo não está na luz. Se não está na luz, está mentindo, né? E se não anda em comunhão com o seu próximo, o sangue de Jesus não vai ser ativado em sua vida e não tem perdão de pecado. Nós precisamos andar em conformidade com a palavra vai nos ajudar a nos relacionar melhor com Deus e com o nosso próximo, tendo comunhão com o próximo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Essa é a voz do meu amado. Ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes. A voz do Senhor, ela é clara para todos aqueles que buscam o discernimento da parte do Espírito. E ele sempre nos lembra que vem saltando sobre os montes para arrebatar a sua igreja. O livro de Cantares deixa claro, ainda em Cantares está falando, eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. É triste a tragédia de uma geração, de uma igreja, sim, umas instituições das mais diversas, com todos os tipos de nome, que tem deixado Jesus do lado de fora e que ele insiste em bater, como falou a Laodiceia, eu estou à porta e bato, aquele que abrir, entrarei com ele e cearei com ele, entrarei e cearei com ele, né? Nós precisamos buscar da parte de Deus aquilo que é espiritual para a nossa maturidade. Hebreus ainda diz que o mantimento sólido é para os perfeitos, aos quais, em razão do costume, pela prática, né, perfeito no sentido de alguém que está andando em santidade continuamente, tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Não vai discernir o bem quanto o mal, nem o bem nem o mal, quem não está andando em santidade, quem não está comendo da palavra do Senhor, quem não está buscando maturidade, né? Por quê? Porque assim é gente que está dormindo. Assim era a Sulamita, estava dormindo, estava deixando o amado lá de fora. E por causa que dormem os homens, vem o inimigo e semeia o joio no meio do trigo, semeou o mal no meio da igreja, porque muitos líderes estão dormindo, os falsos profetas têm feito o estrago que têm feito. Mas Jó, capítulo de número 6, para que nós venhamos encerrar, ele ainda nos lembra, comercial sal, o que é insípido. Jesus falou que o sal, se ele se torna insípido, ele não serve para nada a não ser para ser pisado pelos homens, né? Algumas das cidades do tempo antigo, eles tinham, como a cidade de Éfeso, uma avenida de sal, né? O sal, depois que perdia alguma de suas propriedades, ele era colocado sobre a terra para ajudar no pavimento, só que aonde ele era lançado não gerava mais vida. O sal mineral dá propriedades que qualificam e melhoram o solo dos corações humanos,
que deve ser como uma terra fértil, para que a semente da palavra venha a ser lançada e o Espírito faça pela sua regagem, para quando o Espírito regar, eles possam desenvolver um fruto para a glória de Deus, fruto de justiça, fruto de arrependimento. Nós devemos promover no coração das pessoas algo que seja qualitativo, para que a palavra venha fluir. Mas quando nós somos um sal insípido, nós não melhoramos a terra, nós seremos somente pisados. E o problema é que o sal, como nos Estados Unidos, com a neve, joga o sal lá, derrete, mas tem que tomar cuidado, porque o sal mata as propriedades do solo. Nós devemos tomar muito cuidado, porque senão seremos como apenas a clara do ovo, sem gosto de nada sem o sal. Bem, Jó está falando de uma coisa muito importante. Ainda ele no capítulo de número 12 diz: porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova a comida? Que nós venhamos a provar as palavras, no sentido de colocar em teste tudo aquilo que nos é dito, buscando sempre o discernimento. O dom de discernimento de 1 Coríntios capítulo de número 12 é dado por Deus, mas ele é executado e exercitado a partir da maturidade. Maturidade que vem pelo alimento sólido, como é que nós falamos agora em Hebreus, né? Ou seja, é pela palavra que você vai desenvolvendo o dom do discernimento e entendendo melhor tudo aquilo que o Senhor te ajudará a entender, porque o Espírito vos lembrará das demais coisas. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios, também vai dizer no capítulo de número 5, examinai tudo, retende o que é bom. Né? Nós temos que examinar a tudo. Eu falei que era Tessalonicenses, mas é Coríntios. Nós temos que examinar a tudo, mas reter somente o que é bom. Provar as palavras. Que Deus te ajude, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal, de todo engano, de todo embaraço. Que Deus te dê discernimento, sensibilidade para ouvir e amar a presença e a companhia do Espírito Santo, que há de te instruir em como caminhar, a como valorizar o que é dito da parte de Deus, como viver e como falar. Que o Senhor te livre dos falsos profetas, de modo que você não saia da posição que você está, como Neemias não saiu, ainda que fosse risco para a sua vida. Ele permaneceria. Poderia eu, um homem como eu, sair da minha função? Não, nós não venhamos a sair daquilo que Deus preparou para nós, que nós venhamos a cumprir o propósito dele e perseverar na edificação do muro. Que o Senhor te dê discernimento dos Espíritos, provai os Espíritos, para saber se são de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, resplandeça sobre ti o teu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz, abençoe a tua família, o teu trabalho, a tua igreja e aonde você estiver, você seja guiado pela palavra do Senhor, pelo Espírito do Senhor, sempre discernindo tudo aquilo que te falo, mesmo sendo em nome de Deus ou não. Deus em Cristo te abençoe, tenha um bom final de semana.